continuar aqui, então, falando do interruptor intermediário. Veja, este aqui é um interruptor intermediário, né? De novo, olhando frontalmente, você não vê diferença nenhuma entre o simples, paralelo e intermediário. Tem que olhar por trás aqui, né, nos terminais. O que é que a gente enxerga no intermediário aqui, ó? Olha só, 4 parafusos agora. Não são mais 3, mas 4 parafusos. Os interruptores intermediários, então, eles possuem 4 terminais para ligação, ou para ligações. Eles são utilizados para o comando de uma lâmpada, ou grupo de lâmpadas, a partir de 3 ou mais locais diferentes. Então, até 2 locais eu uso sempre 2 paralelos. Quando eu quero 3 ou mais locais, eu vou lançar mão de pelo menos um intermediário. Por que um intermediário? Porque eles são sempre instalados entre 2 interruptores paralelos. Então, eu vou continuar tendo a mesma estrutura de paralelos, ou seja, o paralelo que recebe o sinal, recebe a fase, continua sendo um paralelo, e o que manda o retorno para a lâmpada continua sendo um paralelo. Só que entre esses 2 paralelos, eu vou instalar um interruptor intermediário. As ligações da entrada e saída é feita, né, normalmente pela lateral do interruptor. Nunca se deve ligar o condutor fase no interruptor intermediário. Ele só deve, a fase deve estar sendo ligada no interruptor paralelo. E o interruptor intermediário também é conhecido como four-way, ou 4 vias, ou 4 caminhos. Ok, gente? Como é que fica o esquema aqui de o multifilar e o unifilar do interruptor intermediário? Vejam aqui, ó, eu tenho uma fase, essa fase vem até o interruptor paralelo, como a gente acabou de ver que funciona o paralelo. Dos terminais retorno do primeiro interruptor aqui, do primeiro interruptor paralelo, saem 2 retornos, mas eles não vão até o segundo paralelo. Eles vão até o interruptor intermediário. Como é que eu interpreto o intermediário aqui? Ou ele está dando passagem de corrente em X aqui, o terminal esquerdo de baixo com o terminal direito de cima, e o terminal de cima, o terminal esquerdo de cima, com o terminal direito de baixo, é o que está na figura. Ou quando eu aperto a tecla, como é que eu interpreto? Que daí ele transfere aqui do terminal esquerdo para o direito, os 2 de cima, e o de baixo esquerdo para o de baixo direito. Né? Então, ou ele está em X, ou ele está passando paralelamente aqui. Depende de eu apertar a tecla. Dos 2 terminais retorno aqui do intermediário, saem 2 retornos que vão até os terminais retorno do segundo paralelo. E do segundo paralelo, do terminal comum, vai para as lâmpadas lá. Tranquilo isso aí? Entra só um intermediário entre 2 paralelos. O que começa a complicar um pouco é aqui, né? Ó, nessa parte aqui, no diagrama unifilar, eu tenho que prestar atenção. De novo, vou reforçar, moçada. Qual que é a melhor forma para você não errar um esquema desse numa prova, ou mesmo quando você está fazendo um projeto? Como é que se interpreta isso? Faça como se você estivesse passando a fiação. Não tente fazer, vou fazer todo esse trecho aqui, depois todo esse trecho aqui, depois... Faça primeiro a lâmpada A, né? Como se você estivesse passando a fiação dentro da tubulação e instalando isso lá em campo. Então, o que vem do quadro aqui? Vem o circuito 1 neutro
neutro e fase. Cadê o terra do circuito 1? Está aqui, ó. Ele está junto com o circuito 2. O que é o circuito 2 aqui? Uma tomada. Opa, mas é uma tomada 220 volts. Então, 220 volts eu preciso de duas fases e terra. É o que está mostrando aqui, eu tenho duas fases e terra. O condutor PE pode ser comum a vários circuitos. Tanto é permitido eu ter um condutor terra, um PE por circuito, então eu poderia ter aqui neutro, fase e terra, fase e terra, cada um teria o seu condutor PE, cada circuito. Aqui eu tenho um PE comum para os dois circuitos. É permitido? É permitido pela norma. Então, eu venho com o circuito 1. Esse circuito 1, a fase dele vai descer aqui no interruptor A, no interruptor paralelo. O que é que sai do A aqui? Saem esses dois retornos, que são esses cinzas aqui. Né? Aí eu vou passar esses dois retornos cinzas, eles passam pela caixa no teto, vêm por esse eletroduto, descem lá na parede até o interruptor A intermediário. Olha a simbologia do intermediário. Ele é o interruptor, um círculo, metade dele achurado. Então, o paralelo é inteiro achurado, o intermediário é metade achurado. Chegam dois retornos aqui no intermediário. O que sai do intermediário? Mais dois retornos. Esses dois retornos pretos agora estão passando aqui, e vem aqui, esses dois pretos, vêm até o segundo paralelo. O que é que sai do segundo paralelo? Um retorno marrom. O retorno marrom liga esta lâmpada aqui, passa nessa tubulação, liga esta lâmpada aqui, e continua para cá, ó, este marrom, e liga esta terceira lâmpada. Porque eu quero que os três interruptores acionem ao mesmo tempo as três lâmpadas. Eu passei todos os retornos aqui já, a fase e todos os retornos. O que falta passar? O neutro, preciso ligar o neutro nesta lâmpada, nesta e nesta. E preciso passar o circuito 2 até a tomada. Então ele vem por aqui, ó, nessa tubulação eu tenho trecho do circuito 2. Ele vem para cá? Não, para cá ele não vem, ele vai para lá, né? Ele desce para a tomada, ou sobe aqui, né? Imaginando que eu falo desce porque o símbolo é de uma tomada baixa. Tomada baixa, por que tem esses dois traços em cima da tomada? Quer dizer que ele é uma tomada que utiliza duas fases, é uma tomada bifásica. Então, circuito 2 vem por aqui, e não posso esquecer do terra, né? O PE, que é comum aos dois circuitos. Passei aqui, então, uma instalação com um interruptor intermediário. Como é que ele fica em bancada na hora que vocês forem fazer a montagem? Fase no primeiro paralelo, saem dois retornos, olha só. Vem para o interruptor intermediário. Do intermediário saem dois retornos que vão até o próximo paralelo. E do paralelo sai um retorno que vai ligar as três lâmpadas. E do outro lado das três lâmpadas, eu estou ligando o neutro. E o circuito 2 é o quê? Somente a tomada. Né? Estou ligando um circuito separado somente para a tomada. Na minha residência, como é que fica? Tem uma fase, né? Imaginando que esse aqui seja o primeiro paralelo lá. A fase vem no paralelo, saem dois retornos. O que aparece lá na caixinha do intermediário? Os dois retornos pretos que chegam, né? Chega um retorno preto, outro retorno preto. E aqui estão saindo dois retornos, nessa foto estão saindo dois retornos brancos. Né? Aí ele volta até o outro paralelo, ele vai até o outro paralelo, volta não, ele saiu do intermediário, vai até o próximo paralelo, e do segundo paralelo sai do terminal comum um retorno que vai para a lâmpada. Né? Tá aqui o amarelo chegando, ó, desse lado de cá, está ligando a lâmpada.
e do outro lado aqui está em azul o neutro. Reforçando, né, gente, qual que é a cor do neutro por norma? Azul. Qual que é a cor do terra? Verde e amarelo ou verde? Fases. Normalmente, né, é utilizado vermelho, preto e branco para as fases. E aí, retorno, por exemplo, aqui foi usado preto como retorno. Pode ser, não está errado. O que não se pode utilizar é, por exemplo, vermelho para neutro, ou preto para neutro. Não, o neutro tem que ser azul. O terra, né, o PE, tem que ser verde ou verde e amarelo. Não pode ser outra cor. Isso é a definição da NBR 5410. Aqui eu tenho um esquema multifilar com 4 interruptores. Eu quero comandar essas lâmpadas a partir de 4 pontos. Veja que aumenta só o número de intermediários entre os 2 paralelos. Sempre eu vou ter 2 paralelos e no meio eu posso colocar quantos intermediários eu quiser. Como é que fica esse esquema de ligação? No esquema unifilar. Veja só, neutro, fase e terra vem do quadro, vem a fase no primeiro paralelo. Saem 2 retornos, que são os pretos. Ele vem até este intermediário, os 2 pretos aqui. O que é que sai do intermediário? Saem esses 2 cinzas. Os 2 cinzas passam por aqui e vêm até o próximo intermediário. O que é que sai do segundo intermediário? 2 condutores azuis. Esses 2 condutores azuis passam aqui pela tubulação e chegam até o segundo paralelo. O segundo paralelo, né, tá aqui os 2 azuis. Do segundo paralelo sai este fio aqui, que é o marrom. O marrom passa pela tubulação, liga primeiro esta lâmpada A, depois continua, né, ele tem que voltar aqui, vir voltando. Ele vai voltando, liga esta lâmpada também, liga esta lâmpada e passa mais por esse trecho do eletroduto e liga esta quarta e última lâmpada aqui. O que mais que faltou? Faltou passar o neutro para né, todas as lâmpadas e o condutor PE também para todas as lâmpadas. O interruptor eu não vou passar o PE, porque a gente imagina que aqui seja uma instalação residencial toda de PVC. E aí, a coisa começa a meio que se repetir. Sempre que eu tiver mais interruptores, vamos até olhar nessa mesma figura aqui. O que a gente pode observar? Funciona eu colocar mais interruptores intermediários entre esses paralelos? Funciona, você pode colocar quantos quiser. O que você percebe é que você vai aumentar muito a quantidade de fiação, de retorno que se fica passando. Para cada intermediário, são 2 retornos que chegam e 2 retornos que saem. Então, o que a gente costuma fazer, assim, em termos práticos, até dois intermediários ainda dá para fazer. Se você precisar comandar alguma instalação por mais que 4 pontos, aí tem que buscar uma outra alternativa. Depois eu vou deixar um videozinho sobre relés de impulso. Que daí, imagina assim, eu tenho um corredor, por exemplo, um corredor de uma, sei lá, de uma unidade comercial, de alguma coisa que eu quero acender, né, um grande escritório, e eu quero comandar de qualquer lugar, ou de vários lugares, todas as lâmpadas. Talvez seja necessário, né, não mais lançar mão de interruptor intermediário, mas usar alguma outra coisa, ou mesmo automação. Hoje está se fazendo muito instalações automatizadas, né, automação residencial, uma automação simplificada por meio de relé de impulso, e então tem outras alternativas também, que daí diminui um pouco essa quantidade grande de fios retorno aí que você passa entre as lâmpadas e interruptores. Aqui eu vou deixar um exercício para vocês, um exercício veja, ele tem um interruptor simples comandando uma lâmpada, 2 interruptores
paralelos comandando 2 lâmpadas. E 3 intermediários comandando mais essas 3 lâmpadas aqui. Então a gente vai, eu vou propor este exercício, vocês vão fazer esse exercício e a gente vai corrigir em sala isso aqui. Aqui mostrando um pedaço de um projeto numa planta baixa, né, como é que ficaria a representação dessa fiação. Então vejam lá, vem do quadro de medição, fase, neutro e terra para alimentar o quadro. O que é que sai do quadro aqui? Circuito 1. Vem até o teto, neutro, fase e terra. O que é que vai para o interruptor paralelo? Para o primeiro paralelo, fase, e saem 2 retornos, são esses cinzas. Esses 2 retornos voltam aqui, fazem esse caminho aqui de cima. Está aqui os 2 cinzas, ó. E eles vão até o próximo paralelo? Não, eles vão até o intermediário. Saem os 2 cinzas e vão até o interruptor intermediário. Saem 2 retornos do intermediário, que daí sim vão até o próximo paralelo. E o terceiro retorno desse paralelo, o que liga a lâmpada, volta, liga a lâmpada aqui, ele é o marrom, e volta nesse trecho de tubulação para ligar esta lâmpada aqui. E o que mais eu tenho aqui? Eu tenho 2 tomadas. Veja que aqui as tomadas, eu saí com a linha cheia, ó, e vim pela parede. Como essa tomada está na mesma parede do quadro, eu saí com a tubulação, vim até a parede e liguei a tomada. Desta tomada, eu passo um eletroduto pelo piso e ligo a próxima tomada. Aqui, vou deixar também um outro exercício para vocês representarem essa fiação. Vão ser 3 lâmpadas com 3 interruptores intermediários e 2 paralelos aqui. Eu quero ver como é que vocês se saem representando isso. E aqui uma outra aprumada também de 2 pavimentos, de 3 pavimentos, desculpe, onde eu tenho, olha só, vem do quadro, e aí eu vou ter aqui uma lâmpada A, né, ela é acesa pelo interruptor A. Quem que é o A? Este é cara aqui, e eu tenho ele aqui em cima também. Então aqui eu tenho um paralelo, aqui outro paralelo. Só que aqui eu tenho mais um paralelo, que é o B, fazendo paralelo com este B aqui. Então, quando eu aperto os interruptores A, eu devo acender esta lâmpada que está aqui na parede e esta que está aqui no teto. Quando eu acendo o interruptor B, que está aqui ou aqui, eu acendo quem? Este ponto de luz, aquele lá no teto e este aqui. Então, eu vou deixar alguns exercícios propostos e para ver, né, e aí a gente corrige esses exercícios dentro de sala de aula. Isso aqui, vale lembrar, isso aqui é chamado de prumada. O que é a prumada? Isso aqui é uma prumada com 3 pavimentos. Prumada é essa representação vertical de um edifício. Geralmente é edifício, casa é menos comum, a gente consegue fazer a planta do pavimento térreo, do pavimento superior, geralmente casa não é necessário a gente fazer a prumada. Mas edifícios, prédios de apartamentos, prédios comerciais, a partir de 3 pavimentos aí, eu tenho que, em alguns locais, eu tenho que representar verticalmente a distribuição elétrica. Então, quando eu falo em representação vertical de eletrodutos e condutores, a isso a gente chama de prumada. Então, essa é uma prumada com 3 pavimentos. Essa é uma prumada de elétrica. Também se chama prumada num projeto civil. Eu posso ter uma prumada de tubulação hidráulica, uma prumada de tubulação de incêndio, uma prumada de esgoto. Tudo
tudo é prumada. Mas o que você entende? Prumada de esgoto. Você sabe que o cara vai estar representando verticalmente o prédio com a tubulação de esgoto. Ok, gente? Aqui você vê a planta. Veja que isso aqui é um pouco mais difícil de a gente perceber, né? Quando eu represento verticalmente, eu tenho uma visualização um pouco melhor. Vamos falar um pouquinho mais de simbologia aqui, só nesse desenho. Aqui, ó, eu tenho um eletroduto que vem lá de um ponto mais próximo, ou vem do quadro, e vai chegar no piso inferior, né? Esse aqui é o meu piso inferior. Então, ele entra na iluminação do piso inferior, e aqui eu tenho uma porta, né, com o interruptor do tipo paralelo, e tem uma tomada, logo embaixo lá do interruptor tem uma tomada também. Como é que ele sobe para o outro pavimento? Ele não sobe por aqui. Por onde que ele está subindo? Por aqui, ó. Tá vendo essa? É um círculo com uma seta. Essa seta está apontando para cima. A seta tem que sair do círculo. O círculo representa a tubulação. Se você tivesse cortado a tubulação, como ela está subindo, você veria o quê? Veria justamente o eletroduto na forma de um círculo, né? Então, aqui essa seta indica que é uma tubulação que está subindo para o pavimento de cima, para o pavimento superior. Então, aqui eu vou representar, depois nós vamos fazer esse exercício, eu quero representar alguma fiação, o que vai subir para o pavimento de cima? Eu vou ter que subir, muito provavelmente, com algum retorno, certo? Se é um paralelo, o que vai vir nesse paralelo? A fase. O que é que sai desse paralelo e sobe lá para o pavimento de cima, onde eu tenho um outro interruptor paralelo? Vão subir dois retornos. Então, aquela tubulação acaba aqui, a fiação vai passar por uma tomada e aí pelo interruptor paralelo. O paralelo liga um ponto de iluminação lá no pavimento de cima, liga também um ponto na subida da escada entre os dois pavimentos, mas vai ligar também no pavimento de baixo. Então, deste segundo paralelo, tem que voltar um retorno por essa tubulação, desce para cá e liga aqui esta luminária. Ok, gente? Entendido isso aqui? Pelo menos uma prévia aí do que a gente falou? Sim, professor. Aquilo que eu estou vendo ali na prumada, ó, é isso aqui. É justamente essa representação. Então, vem uma tubulação, vai para o interruptor paralelo, dessa tubulação, desse ponto no teto aqui, ele acha um caminho para subir, acha uma tomada, depois passa pelo interruptor, alimenta um ponto na escada entre os dois pavimentos e também alimenta um ponto de luz lá em cima. É justamente esse esquema aqui. Então, aqui veja que fica um pouco mais clara do caminho da fiação, né? Eu posso representar tanto na forma de planta como na forma de prumada. Tranquilo, gente? Interruptores paralelos e intermediários? Tranquilo, professor. Bom, eu vou deixar para vocês agora, então, vou deixar essa aula gravada e vou deixar alguns exercícios aqui, retirados justamente dessas apresentações. Então, a gente está com 1 hora de aula, 1 hora e 10 minutos, a gente começou às 13, né? São 14h10. Eu já vou colocar no Moodle, vou deixar esse tempo para que vocês façam esses exercícios, ou tentem fazer pelo menos. E aí, nas aulas seguintes, a gente
não precisa me entregar ainda esses exercícios. Vocês podem fazer, mas mantenham feitos com vocês, porque a gente corrige isso em sala. Mas façam, porque, gente, isso aí parece bem simples, mas na hora da prova acaba dando bastante dúvida. Então, procurem fazer esses exercícios que a gente corrige depois em sala de aula.